aí, beleza? Está no ar a Rede Social Esporte Clube, aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br, a sua TV inteligente, Rede Social Esporte Clube começando mais uma vez para você, e você pode participar pelo twitter.com/redesocialec ou também pelo facebook.com/redesocialec. Hoje é quarta-feira, 28 de novembro, final do ano está aí. Meu Deus, como passou rápido o ano de 2012, muita coisa para a gente conversar hoje no Rede Social Esporte Clube, só que um programa especial. Hoje nós vamos falar de um assunto que não falamos aqui até hoje no Rede Social Esporte Clube, a história do Rede Social. Nós já recebemos os garotos dele, se assim eu posso dizer, mas hoje, como ele mesmo tuitou, ele não é o mediador. Hoje ele é o entrevistado. Eu estou falando do Gustavo Faria, que é diretor da assessoria, da G10 Assessoria, e também ele que é o autor desse livro aqui que eu vou mostrar para você agora. Olha, Assessoria Esportiva, que conta realmente como que é preparar um jogador, o que um assessor fala, porque é um cargo, uma profissão muito criticada e muito atacada, mas é muito importante para nós da imprensa e para você, torcedor. Então você vai ficar sabendo agora aqui no Rede Social Esporte Clube. Eu vou ler esse livro, Vinícius também, e depois a gente vai sortear para você, telespectador do Rede Social Esporte Clube. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Rede Social, e é bem o que você disse, né? De mediador a entrevistado. Pois é, e é uma missão ainda mais importante, né? Não posso errar não, porque eu preparo o atleta para a entrevista e errar eu estou morto, né? Mas bom dia para todo mundo. Vinícius Fonseca, mais um assunto diferente no Rede Social. Mais um assunto que eu gosto, a gente vai conversar muito sobre isso. Só antes de começar, queria dar dois pequenos destaques aqui no Rede Social. O primeiro é para a torcida atleticana, que ontem lotou o Independência pela semifinal do Brasileiro Sub-20 contra a Copa do Brasil Sub-20 e venceu o Bahia. Deu sorte para o time, para o Galinho, né, como os torcedores chamam, e venceu o Bahia por 2-0. E o outro destaque é para mais uma derrota do Lakers, dessa vez jogando em casa contra o Pacers. Venceu o Kobe Bryant, deu show, fez 40 pontos, mesmo com a idade avançada, é o cestinha da NBA, tem a melhor média de pontos. E Dwight Howard, mais uma vez, passando vergonha nas cestas livres. O seu Lakers não vem nada bem, viu, Bárbara? O meu não, o seu. O Rede Social Esporte Clube de hoje fala mais sobre esse assunto com o nosso convidado, e amanhã destaca todos os assuntos do esporte especializado. A NBA tem o Bruno Senna, que está fora da Williams, enfim, muita coisa para a gente conversar no Rede Social Esporte Clube. Só que eu quero saber do Gustavo Faria, o que é ser um assessor? Porque é diferente ser assessor de imprensa do clube e ser assessor do jogador? Sim, inclusive eu até conto um pouquinho sobre isso no livro. A gente tem umas diferenças, né? Eu quis explicar um pouco como que é o trabalho que o clube faz, como que é o trabalho que o assessor pessoal faz. É um trabalho, eu explico um pouco que é até, de certo modo, novo, entendeu? De acordo com a demanda que os atletas têm hoje, principalmente quem está em clubes grandes, né? Aqui, por exemplo, em Minas, quem está em Atlético Cruzeiro tem eles aparecem muito, são vários veículos de comunicação, rádio, jornal, TV, então eles precisam de uma preparação maior. A assessoria do clube, ela atende 40 atletas, então ela não consegue atender todo mundo, ela precisa de alguns detalhes a mais de cada atleta que a gente precisa sempre ajudar. Mais no clube, né? E não na carreira do jogador, né? Exatamente, tem esse foco também. O foco do clube, do assessor do clube é trabalhar o clube, o jogador precisa se valorizar, porque o jogador pode ser vendido, pode ganhar títulos, enfim. A gente já pensa um pouco mais na carreira do atleta, né? Isso aqui é o que eu nosso Vocês foco. Apenas recebem as demandas da imprensa e as atendem, ou vocês também criam releases e enviam materiais para a imprensa, como acontece numa assessoria de imprensa de um time de futebol? A gente fala as duas coisas, sim. Depende muito do atleta. Como, por exemplo, hoje a gente tem na empresa, no Atlético, o Marcos Rocha e o Hever, que são dois jogadores que estavam na seleção, que estão na premiação em evidência, né? Eles estão em evidência, então a procura costuma ser o contrário já, entendeu? Os veículos de comunicação que nos ligam, rádio, TV, para marcar entrevistas, para participar de programas ao vivo, alguma entrevista especial, sabe? Isso costuma acontecer. Agora, os jogadores que estão com menos evidência, costuma ser o contrário. Inclusive, a gente tem, por exemplo, também na empresa, atletas que estão fora do país. A gente tem o Rafael Miranda, que está em Portugal, o Leandro Almeida, que está na Ucrânia. Temos o Paulo Henrique também, que é um ex-jogador do Atlético, que está na Turquia hoje. Então, esse já é um caminho um pouco inverso. Como eles, teoricamente, escondem um pouco, a gente manda esses releases para a imprensa, a gente consegue publicar alguns, para que eles fiquem, né, em evidência aí
dos Por que veículos. todos os jogadores do Atlético? É só o Galo que vocês têm ou vocês têm mais jogadores? A gente tem, eu acho que é uma coincidência. A gente tem hoje o Diego Renan também, atleta do Cruzeiro, mas a grande maioria dos atletas são do Atlético ou já passaram pelo Atlético. Tá. A gente tem que já passaram o Rafael Miranda, Tchô, Leandro Almeida, o próprio Paulo Henrique. Acho que foi meu início. Eu comecei, meu primeiro atleta foi o Rafael Miranda. E uma coisa leva a outra. Exatamente, e as coisas foram caminhando, e a gente vai conhecendo também o mercado, aprendendo a trabalhar também, porque é uma profissão até assim, de certo modo, como disse, nova, porque a gente não tem onde pesquisar. Sabe? A gente tem que ir moldando aos poucos de acordo com o que vai acontecendo. Eu fui tentando me aperfeiçoar o máximo possível, inclusive é um dos motivos de eu ter escrito esse livro, porque tem pouco conteúdo sobre a profissão. Eu escrevi sobre isso na minha monografia de conclusão de curso de jornalismo, que eu sou jornalista. Então a vontade de ser assessor de esporte, ela já vem desde do curso? Você nunca teve vontade de trabalhar aqui em veículos? Sim, tive vontade, sim. Teve e trabalhou, né? Eu trabalhei em TV no interior antes de fazer jornalismo, e por isso que eu tive essa vontade de entrar, fazer comunicação. Mas a assessoria de imprensa esportiva, ela foi aparecendo aos poucos para mim. Eu enxerguei essa oportunidade, entendeu? Eu via que estava totalmente saturado, como está até hoje, né? Vocês dois sabem bem, que está muito saturado entrar nos veículos, e eu sempre gostei muito de televisão, uma coisa que eu queria, mas eu enxerguei a oportunidade da assessoria de imprensa esportiva. O Rafael Miranda, eu já o conhecia, e a gente foi cada vez mais os laços aumentando para a gente conseguir trabalhar. Eu fiquei trabalhando com ele quando ele estava no Júnior ainda, eu fiquei praticamente 2 anos acompanhando o jogador, sem receber um centavo. Eu queria aprender, entendeu? Como que era. E no primeiro ano de profissional dele, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, eu fiquei ajudando ele até que ele conseguiu ter um reajuste de salário, que é normal no futebol. Aí a gente acertou nosso primeiro contrato. E a partir daí o negócio foi dando certo. E onde que ele está hoje mesmo? Está no Marítimo, Portugal. Marítimo, Portugal. Muito bacana. Agora, por exemplo, a gente já trouxe aqui vários atletas do Gustavo, Hever já veio no Sport News, Renan Oliveira já sentou aqui na bancada do Rede Social Esporte Clube, o Marcos Rocha também. Agora está vindo para um programa, né? Por exemplo, do Lélio Gustavo, que a gente sabe muito bem que fala pra caramba, né? Fala tudo, não tem papo na língua. Que tipo de preparação que você dá para o atleta? Olha, toma cuidado, não fala disso, não fala daquilo, Lélio é assim. Você estuda o apresentador, o veículo ou apenas o atleta? O Lélio Gustavo é um caso, né? É a parte, né? Os próprios atletas já o conhecem, isso é fato. Existe uma preparação. Com relação aos veículos de Minas, a gente já tem esse acompanhamento diário, de assistir os programas, rádio, TV, ler os jornais, então a gente já sabe mais ou menos como que funciona. É bom sempre dar essa preparação para o atleta, sempre que ele vai participar de uma entrevista exclusiva, de participar de um programa, a gente sempre costuma dar um parecer mais ou menos de como funciona, né? E não só do programa, como do conteúdo que vai ser a entrevista, né? Se for alguma coisa mais tranquila, né? Não tem problema, o Atlético está lá brigando pelo título, pela Libertadores, quando está assim é uma maravilha, né? Agora, se eu estou trabalhando com alguém do Palmeiras hoje, sabe, é preocupação em toda entrevista que a gente faz. E vocês recebem algum tipo de assessoria ou algum auxílio do clube para falar isso aqui pode falar, isso aqui não pode falar, isso aqui é melhor vocês deixarem quieto por enquanto, vamos guardar essa informação, ou não, vocês têm um trabalho totalmente independente? Não, a gente tem um relacionamento muito bom, tem que ter um relacionamento muito bom com a assessoria do clube. A gente trabalha em parceria, e eu sempre digo para eles, tanto no Atlético e no Cruzeiro, que é o que eu tenho mais contato hoje com o pessoal, e eu preciso respeitar uma hierarquia. Porque o atleta ele é funcionário do clube, é o clube que paga o salário dele. Então, de certo modo, eu preciso dar satisfação para o assessor do clube. A gente vai participar de um programa, a gente marcou rede social quinta-feira com o Diego Renan. Eu comunico a assessoria do Cruzeiro, primeiro a gente bate, né, ver se a agenda está tranquila. Ele vai participar do programa na quinta-feira. Tudo bem. A maioria das vezes é só avisar. Mas sempre é bom ter esse contato, esse relacionamento. Acontece da gente dar umas dicas um para o outro de vez em quando, é sempre bom. Agora, falando um pouquinho do livro que está aqui do meu lado, vou mostrar de novo para você, telespectador do Rede Social Esporte Clube, Assessoria de Imprensa Esportiva. Como que como que surgiu, né, melhor dizendo, a vontade de escrever esse livro, desse assunto que você vive no dia a dia, né? Pois é, como eu disse, era pouco material que eu achava sobre esse assunto. Era uma coisa que chegava até a me incomodar. Como eu disse, na conclusão de curso da minha monografia eu fiz sobre o assunto
Aí meus professores falavam comigo assim, mas você precisa de livro didático para você colocar. Eu falei, mas não tenho. Nacionais ou até internacionais? Internacionais também eu não encontrei. Se tiver, posso até não ter essa informação, mas eu também não encontrei. Então, a gente achava alguma coisa sobre assessoria de imprensa, de empresas e tal, a gente adaptava alguma coisa, mas esportiva eu não tinha. Então, eu escrevi sobre isso na minha monografia, escrevi também na minha conclusão, na minha pós-graduação também. Eu fiz, meu curso foi marketing, e eu também escrevi sobre isso. Aí eu falei, não é possível, agora eu tenho que escrever. E já comecei a pesquisar, conversei com várias pessoas. E aí você escreveu das suas experiências e do que você vive no dia a dia, ou também buscando informações na falta de livros, né, mas tentando adaptar? Pois é, na falta de livros eu conversei com muitos assessores, de clubes e pessoais. Tem depoimentos de várias pessoas que trabalham nisso. Por isso que eu acho que o livro ficou bem enriquecido nesse assunto. Eu consegui conversar com algumas pessoas. Aqui em Minas, conversei com os assessores de Atlético e Cruzeiro. Passaram para a gente como que funciona o trabalho deles também, regras de entrevistas no CT do Atlético, na Toca da Raposa. E também conversei com alguns assessores pessoais. Aqui em Minas, hoje, pelo menos o que eu conheço, a G10, mais o Paulo Vilhena, da VR Esportes, o Francis também. Em São Paulo e Rio temos mais empresas. Então, eu tenho que conversar com algumas pessoas para tentar enriquecer um pouco mais esse assunto. E há, dentre todas essas empresas e pessoas que você citou, há um grande ídolo, digamos assim, para você, que você se inspira no trabalho dessa pessoa ou dessa empresa? Tem. Inclusive, eu conversei com ele no livro, que é o Rodrigo Paiva, que é o assessor da CBF. Hoje, o cargo dele não é mais assessor de imprensa, ele é diretor de comunicação, uma coisa assim. Foi um cara que, de certo modo, foi pioneiro, entendeu? Eu conversei também com o Acas, que é um senhor já de idade. O Acas, ele é de São Paulo, conversei com ele também. Ele fala que ele foi um dos primeiros em São Paulo a ajudar desde 1980, ele já fazia mais ou menos o trabalho. Mas o Rodrigo Paiva foi aquela pessoa que, acho que... Te inspirou. Me inspirou e levou a profissão para cima, sabe? Ele está há muito tempo na Seleção Brasileira. Há muito tempo. Ele trabalhou no Flamengo por muito tempo, depois ele foi fazer assessoria de imprensa pessoal do Romário, depois foi fazer do Ronaldo, então ele tem Teve trabalho. Teve trabalho e tem um currículo. Pegou o Adriano também? Adriano não. Eu aproveito até para emendar essa pergunta. Como é pegar um jogador como o Adriano e trabalhar a assessoria pessoal dele? Porque eu não estou falando aqui que o cara... Não sou eu que estou falando que o cara é bagunceiro, né? Vou colocar aqui mais para o nosso terreiro. Danilinho, que foi um caso aí difícil no Atlético, saiu por conta de indisciplina, faltou no treino, não deu satisfação. Como é trabalhar na assessoria dele e um cara tipo um Fábio, que não aparece em nada, que ninguém fica sabendo de nada, que ele só fala de Deus na coletiva e tudo mais? Pois é, há casos e casos, né? Por exemplo, o Daniel é um jogador que, eu não sei se dá problema, ele aparece com um problema em várias notícias, não estou falando nem que é verdade, nem que é mentira. É um jogador que dá mais problema. Então, assim, cada atleta tem um pouco de peculiaridade. É até bom quando a gente vai, antes de assinar um contrato com um atleta para fazer assessoria, a gente pesquisar, saber um pouco mais como que é a vida do atleta, se ele tem alguns precedentes, né? Isso é importante também saber, até porque a demanda aumenta. Então a gente precisa estar bem antenado com relação a isso. E, por exemplo, no caso do Adriano, você teria um trabalho para cuidar da imagem dele muito grande. Com certeza. O contrato fica maior também, né? Isso que eu ia te perguntar, o contrato fica mais caro para vocês ou não? Pois por exemplo, na G10 a gente não trabalha com valor tabelado, sabe? A gente trabalha mais ou menos moldando de acordo com o que pode ser a demanda. O Adriano é um caso legal, é um exemplo para a gente citar. O assessor dele, que não sei se eu cheguei a conversar com ele no livro, até não me recordo se a gente conseguiu colocar ele no livro ou não, mas eu já conversei com ele algumas vezes. Esqueci o nome dele, ele é do Rio de Janeiro também. Ele teve um episódio, nas últimas vezes que ele não treinou no Flamengo, o assessor de imprensa dele soltou um release, ele não foi treinar na segunda-feira. Na terça de manhã, o assessor de imprensa soltou um release falando que o Zinho tinha permitido a ausência dele, tinha liberado ele de não treinar na segunda-feira. Isso na terça de manhã. Muitos veículos publicaram. Na terça de tarde, o Zinho foi lá na coletiva e falou que não teve nada disso. Chamou o Adriano falou, realmente não teve nada disso. Ou seja, fica péssimo para o assessor, entendeu? Talvez ele tentou, obviamente ele conversou com o atleta, tentou achar uma maneira de desviar, não é o que eu recomendaria também, mentir não seria o que eu recomendaria, mas ele fez uma coisa que foi ruim para ele. Você vê o que o Adriano pode causar de problema, né, nesse ponto. Agora, existe um atleta bom de assessorar e um atleta ruim?
Sim, com certeza. O que é o bom e o que é o ruim? Eu vou puxar saco aqui do meu primeiro atleta, que é o Rafael Miranda. Excelente. Ele é um jogador que eu não preciso de nenhuma preparação pré-entrevista. Entendeu? É um cara que, ao invés de eu passar para ele, talvez ele que me passa conhecimento. É um cara acima do normal. E tem jogadores que realmente têm essa facilidade de comunicar. O Rafael, ele tem um conhecimento, não só em esporte, você conversa com ele sobre outros assuntos. É um cara intelectual, entendeu? Isso é raro, né? A gente não está criticando o meio esportivo, porque a gente já falou isso aqui várias vezes. A maioria dos jogadores veio de origem humilde. Sim. Então, não é uma crítica que estamos fazendo aqui, que o jogador, às vezes, não tem facilidade de se comunicar na frente das câmeras, porque é realmente uma coisa muito difícil. E é dom, né? Claro. Você conseguir falar e ter a noção que um tanto de gente está assistindo não é fácil, não. Até pra gente, né, Vinícius? Então, Como preparar, então, essa pessoa? Falar, toma cuidado na hora que você for falar, fale devagar, seja objetivo, não inventa demais. É esse tipo de orientação que você dá? A gente tem hoje no futebol, inclusive no livro a gente cita isso, aquelas respostas clichês de jogadores, né? Aquele básico, a gente está buscando os 3 pontos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos respeitar o adversário. Se perder o jogo, falar, infelizmente a gente perdeu, mas a gente acredita no potencial da nossa equipe. Vamos buscar reabilitação, vamos trabalhar na semana, aquela coisa básica, né? Existe um treinamento que a gente faz com os atletas, existe um media training, que são regras até um pouco mais avançadas. Existe aquele bate-papo mais básico que a gente faz com o atleta, falando principalmente sobre o assunto que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se a entrevista vai ser sobre... Por isso que é importante que o veículo te mande o assunto que vai ser tratado. É legal. É porque, assim, na maioria das vezes a gente já não precisa nem de mandar, a gente já imagina que pode ser, a não ser um caso diferente, entendeu? O Hever, ele semana que vem ele ganha a premiação da CBF, provavelmente ele ganha uma outra premiação também da revista Placar, então ele está em evidência. Provavelmente não vai ser assunto polêmico, que possa gerar algum problema para a gente. Então, não tem muita essa dificuldade. Mas é sempre bom a gente conversar com o atleta antes. Olha, o assunto mais ou menos pode ser isso e tal. E com relação a essas coisas que você fala de saber falar certinho as coisas, isso também vem um pouco, é um trabalho que deveria ter vindo, né, de escola, né? A gente tenta ajudar da melhor maneira possível, embora muitas vezes não saia 100%, né? Mas ajudar é o que a gente pode fazer. Tá certo. Tá aí o Gustavo Faria, assessor esportivo da G10 e também autor desse livro aqui, Assessoria de Imprensa Esportiva. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Rede Social Esporte Clube falando desse assunto super bacana hoje aqui na sua TV Inteligente. Até já. De volta com Rede Social Esporte Clube, aqui pela sua BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Participe conosco, twitter.com/Rede Social EC, facebook.com/Rede Social EC. Muita gente participando. O Kleber Alves. Bom dia, Bárbara e Vinícius. Chegamos, hein? Um abraço para você, Kleber. O Luigi, o Steelers sem o principal quarterbacker ainda vai ganhar de um time que o nome é inspirado no Edgar Allan. Sabia, né, Simpa, Random? Não, isso eu não sabia não, mas dia 2 de dezembro está chegando e vai ser mais uma vez uma vitória do Baltimore Ravens. O Steelers não vai aguentar e tô apostando que nem para os playoffs vai, viu, Luigi? Ixi. E aí você vai passar vergonha aqui. Olha, ele completa aqui. O Varejão é líder em rebotes nesta temporada. Pena que está num time tão fraco. Vem para o New York Knicks que você vai ser muito feliz. Aproveitar que você tocou nisso. Os resultados de ontem da NBA. O Philadelphia 76ers venceu o Dallas Mavericks por 100-98. O Phoenix Suns derrotou o Cleveland Cavaliers do Anderson Varejão por 91-78. O Houston Rockets derrotou o Toronto Raptors por 117-101. Minnesota Timberwolves venceu o Sacramento Kings por 97-89 e o jogo que o Vinícius destacou, o Los Angeles Lakers perdeu para o Indiana Pacers por 79-77. Um rápido destaque a respeito da rodada? O Los Angeles Lakers ele tinha tudo para vencer esse jogo contra o Pacers, conseguiu empatar o jogo no final do jogo 75-75, depois teve 4 chances de lance livre, 2 com o Dwayne Howard e 2 com o World Peace. E os dois erraram todos os arremessos de cestas livres. Então foi uma vergonha. O Howard nem ao aro acertou.
Então passou vergonha, depois o Kobe Bryant acertou uma cesta de 3, Kobe Bryant arrebentando, fez 40 pontos ontem, dos 77 do Lakers, mas mais uma vez o Lakers perdeu, dessa vez dentro de casa, o que ficou feio para o time deles, que tá se reabilitando na temporada. Tá aí, os jogos desta quarta-feira, vários jogos inclusive, Washington Wizards contra Portland Trail Blazers, Orlando Magic contra o San Antonio Spurs, Boston Celtics contra o Brooklyn Nets, Atlanta Hawks contra o Charlotte Bobcats, Detroit Pistons contra o Phoenix Suns, Chicago Bulls contra o Dallas Mavericks, o Milwaukee Bucks contra o New York Knicks, Memphis Grizzlies contra o Toronto Raptors, o Hornets contra o Utah Jazz, o Oklahoma City Thunder joga contra o Houston Rockets e Los Angeles Clippers enfrenta o Minnesota Timberwolves. Amanhã, todos os destaques aqui da NBA e você fica ligado no Rede Social Esporte Clube. O Luigi, dá esse livro pro maior, o Luigi que é cruzeirense, pra gente deixar claro e aí ler a declaração dele. Dá esse livro pro maior de Minas, porque lá é péssimo. E olha que já teve Valdir Barbosa e o Guilherme Mendes. Tá na bronca aí com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, né? Agora, por exemplo, assessorar hoje os jogadores do Galo tá tranquilo. Como a gente comentou, o Atlético brigou o ano inteiro pelo título, não teve nenhuma ocasião difícil, Hever em evidência, Marcos Rocha também, é tranquilo. Agora, por exemplo, um Diego Renan, sempre muito questionado pela torcida, pega no pé dele, chama ele de Avenida Diego Renan, quando ele é chamado por um veículo e tudo mais. Você fala, Diego, tenta ficar mais tranquilo, não fala muito. Como é que funciona assim, a assessoria de um time que está ruim e o jogador que também não está numa fase boa? Pois acontece sim da gente, por exemplo, evitar entrevistas, talvez evitar até entrevista, né? O melhor. Seja um bom caminho, embora vocês jornalistas não gostam que a gente faça isso de vez em quando, né? Mas talvez é bom porque o time perde. Aí o atleta vai falar o que mais, sabe? Por exemplo, o Diego Renan, que ele luta pela titularidade, mas hoje ele é um jogador, não é titular. Uhum. Então, ele não joga, o time perde. Ele vai dar entrevista, sabe? São coisas assim que talvez a gente tem que pensar bem o que fazer. São essas estratégias que a gente costuma buscar todo dia, trabalhando, acompanhando, vendo como está a repercussão também. Porque a repercussão da torcida também é importante para a gente fazer essa avaliação. É um ponto, sim, sabe, que a gente precisa levar, porque o jogador do céu ao inferno, a gente fala, né, que 90 minutos, talvez nem isso, né? Dois lances. O Hever, domingo no jogo contra o Botafogo. Eu olhando o Twitter durante o jogo, já falei que vou parar de ler Twitter durante o jogo. É melhor, né? Você fica nervoso. E, sabe, torcedor tudo bem, tem o direito de questionar, de falar. Até alguns jornalistas escrevendo, sabe? O Hever falhou nos 2 gols, ele precisa sair, ano que vem ele tem que ser titular, Leonardo Silva e Gilberto Silva. Eu falei, meu Deus, o cara é capitão da seleção brasileira e estão querendo tirar ele do time. No segundo tempo ele vai fazer o gol da vitória. O mesmo, te juro, que a mesma pessoa escreveu. Que lindo! Melhor capitão o capitão Jack, sabe? Aí vai, coisas que acontecem. Com relação a essa do Diego Renan, é isso, a gente tenta ver mais ou menos como que está o momento, talvez evitar algumas coisas. Essa bronca que a torcida tem com ele, vou te falar que eu acho que eu já passei com todos os atletas. Todos os atletas passaram por momentos assim. Eu peguei muitos atletas da base do Atlético. Todos passaram. O Rafael Miranda mesmo, ele começou... o primeiro ano dele, ele que jogou pouco, o time foi rebaixado. Ele virou para titular mesmo do time, o time foi campeão da Série B, ele ficou lá no alto. 2007 também campeão mineiro, bem. 2008 mais ou menos. 2009 foi um momento bom, depois ruim de novo. Então oscila muito. E torcedor, infelizmente a gente não tem como cobrar, né? Ele quer resultado e tal. A própria bronca do Marcos Rocha, muita gente tem também. É verdade. Dele apoiar muito, dele ser grande jogador na assistência e não marcar. Muita gente não tem conhecimento, talvez, para falar, sabe? É até complicado eu falar isso, né? Porque torcedor, ele não consegue analisar, por exemplo, parte tática, sabe? O Marcos Rocha tem uma função hoje dentro de campo que talvez ele não precisa marcar, por isso que o Danilinho estava dando muito certo. O Danilinho ficava atrás dele muitas vezes. Isso era treinado, entendeu? Dele talvez não precisar voltar na marcação, ele não ser o primeiro homem na lateral. Né? Mas aí o torcedor fala, não, o Marcos Rocha é lateral direito, ele que tinha que estar ali, saiu o cruzamento dali, ele que tinha que estar ali, entendeu? Talvez deveria ser, não sei, depende muito do jogo, do esquema tático que está sendo no jogo. Mas era para o Pierre talvez estar naquela posição. Enfim, talvez, obviamente ele também errou num lance ou outro, mas as pessoas não têm totalmente o conhecimento de como é a parte tática, como que é o dia a dia, que
que acontece nos treinos para ter uma opinião mais embasada. Então a gente tem essa dificuldade, mas o torcedor tem a... Né? É passional, sua opinião, né? É passional. É o que eu disse do Hever, se fez um gol lá no fim, tá tudo bem. E eu, Gustavo, o torcedor tem direito a ser passional, o jogador nem tanto, né? Então eu vou entrar num assunto atual e até polêmico, né? Que são as redes sociais. A gente já vê vários atletas de outros clubes aí falando muita besteira depois que um jogo acaba. E a gente vê casos como o do Ronaldinho Gaúcho, que a rede social dele é claramente feito pelo irmão e pela assessoria de imprensa dele. Como é o trabalho de vocês com relação às redes sociais? Vocês produzem um conteúdo ou só aconselham os seus jogadores a escrever determinadas coisas e outras não? Pois é, o caso do Ronaldinho, eu acho que ele usa um pouco a rede social dele, não deixa de ser um release. Não deixa de ser. Ele está divulgando algumas coisas dele, ele não, né? Inclusive ele nem tem assessoria, é o próprio irmão dele que faz tudo, é o Assis que faz tudo. E eu vou antes de você completar, desculpa te interromper, eu vou dizer até que eu acho um pouco chato o Twitter dele, porque é como se o Ronaldinho estivesse falando, nossa, hoje o jogo foi muito bom, obrigada torcida, e não é ele quem está escrevendo. Então, o torcedor fica às vezes se sentindo enganado, por que então não colocar, Ronaldinho ficou muito feliz? Assis no final, assessoria do Ronaldinho, empresário do Ronaldinho. Agora, os jogadores que você assessora, eles têm as redes sociais? Diego Renan, eu sei que tem. Boa parte tem, mas muitos já tiveram problemas com esse relacionamento com a torcida. O Hever tem Twitter, mas ele usa hoje muito pouco. O Renan Ribeiro tinha Twitter e cancelou. O Marcos Rocha tem Twitter, mas usa muito pouco também. A gente tenta de vez em quando falar com eles, é bom ter essa interatividade com o torcedor, né, bacana, mas principalmente Twitter, que você escreve uma coisa lá e você recebe, o atleta tem 30, 40, 50 mil seguidores, e eles escrevem uma coisinha lá e vem 50, 100 comentários, muitos pesados, muitos com Quem sofreu com isso foi o Emerson Sheik, né, porque ele foi zoar que o Palmeiras caiu, né? Que dó da formiguinha, e recebeu até ameaça de morte dos torcedores palmeirenses. Entendeu? São coisinhas assim que acontecem. O Renan Ribeiro, ele cancelou o Twitter dele depois daquele 6-1. Que, na minha opinião, tentando ser imparcial, o Renan Ribeiro não teve culpa em nenhum dos gols. Minha opinião, muita gente pode discordar. Mas aí, aquele tanto de crítica, e colocaram ele como um dos responsáveis por ter perdido de 6-1, por ter facilitado o jogo, coisa que eu não acredito. E ele cancelou o Twitter de tanta coisa, sabe, que acontece. E o jogador é ser humano, né? Claro. Fica chateado. Eu tive o Rodolfo, um atleta do Vasco, que eu tenho também zagueiro, quando ele estava no Grêmio ano passado, super bem, o time na Libertadores, era líder do Campeonato Gaúcho. De repente o negócio mudou, perderam para o Inter, perderam o Campeonato Gaúcho, foram eliminados da Libertadores. Começa aquele tanto de crítica, ele foi... cancelou, falou, não quero mais, pelo amor de Deus, cancela esse negócio pra mim. O Diego Renan, eu sei que hoje ele tem Instagram, né? Tem, curte lá todas as fotos. O Diego tem Instagram, adora publicar fotos, né? O Instagram tá em alta hoje. Com os jogadores, né? O Neymar também, ele publica toda hora foto. O Neymar já é um caso à parte, né? O Neymar já envolve marketing, muita coisa também, mas Ô, Gustavo, agora como que é a sua relação com os atletas aqui em Minas? É tranquilo, né? Você tá ali toda hora com eles. Agora, por exemplo, com o Leandro Almeida, que está na Ucrânia, o Rafael Miranda, que você citou várias vezes em Portugal, como que funciona a relação com eles? O acompanhamento com eles nessas carreiras internacionais? A demanda de trabalho é um pouquinho menor com esses atletas, né? Com relação à marcação de entrevista, participação em programa, não tem muito. É mais quando eles vêm passar férias aqui. Exatamente, quando eles vêm passar férias aqui, ou quando acontece alguma entrevista para site, para rádio, fazer alguma coisa por telefone. Ontem mesmo a gente fez uma entrevista para um site aqui no Brasil com o Leandro Almeida, que foi publicada ontem. Então, assim, a demanda é um pouco menor. Mas uma coisa que eu gosto de fazer com todos os atletas que estão fora do país, todos têm, e alguns aqui no Brasil também, além da rede social, trabalhar com site oficial. Eu gosto bastante de site oficial, principalmente para divulgar o dia a dia do jogador assim, em relação aos jogos. Hoje a gente tem o exemplo do Rafael Miranda. O Rafael Miranda jogou ontem, inclusive fez gol, que é um negócio raro, tem que falar que ele fez gol. Ele jogou ontem, fez gol, e se você entrar no site hoje, lá agora, você já vai ver como foi o jogo, foto do jogo, vídeo do jogo, os melhores momentos do jogo, você já vai ver no site oficial. Eu quem faço. E aí eles, nesses países, por exemplo, não tem como vocês cobrirem as demandas de imprensa de lá. Aí eles têm uma assessoria própria nesses países, igual o do Rafael Miranda em Portugal? Os meus atletas não.
Porque, o caso do Rafael, porque em Portugal a demanda também é pequena. Não tem essa demanda que tem em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. A imprensa não é como aqui. A imprensa lá não é como aqui, a torcida lá não é como que é mais fria, entendeu? De certo modo. Então não tem essa procura tão grande. Eu acredito que tenha outros atletas que tenham assessoria lá e aqui, mas dos meus atletas não, pela demanda, acho que não tem necessidade. Show de bola. Na semana que vem você tem vários compromissos, né? Porque tem que acompanhar o Hever, que foi um grande nome aí do Campeonato Brasileiro, o Hever também, o Marcos Rocha, e aí vai acompanhando os jogadores também nos eventos, para poder se portar. Eu aproveito até para te perguntar, o comportamento, a maneira de se portar é com você também? Também, tudo... Até de vestir? É porque coisas como imagem, né? Eu trabalho com imagem. Se o atleta tiver é o que eu falo com todos. Se vocês fizerem sua parte dentro de campo, eu vou ajudá-los fora. A ideia é mais ou menos essa. Mas o meu trabalho é o quê? Imagem. Imagem inclui. Até, por exemplo, vestimenta. A gente, de vez em quando, pode dar algum conselho, alguma coisa. O atleta adora, né? De vez em quando botar aquela corrente grande, não sei o quê. Mas até então isso nunca deu muito problema pra gente. Mas a gente costuma sempre dar esses toques para o atleta, é sempre importante. Ô Gustavo, quem quiser encontrar o livro, vou mostrar mais uma vez como que faz. Inclusive o Luiz está aqui, ó, o livro está até na Amazon, parabéns. Obrigado, Luiz. O livro, ele está em... Eu não vou saber em todas as livrarias, não. Ele está em várias livrarias na internet. As principais. Está na Cultura, está na Amazon, está na Saraiva, está na Travessa. E também, se inclusive puder entrar no meu próprio site, tem também os links lá, entrar em www.g10assessoria.com. Ele vai ver lá a notícia e vai ver também os links que ele pode comprar, até pelo próprio site também ele pode comprar. Nós vamos combinar então dos atletas do Gustavo vir aqui no Rede Social Esporte Clube, claro, depois das férias, né, gente? Porque todo mundo tá querendo paz agora em dezembro, não é só você, não é só eu, os atletas também, depois de um ano com a temporada longa como é aqui no Brasil. O @Flávio30, bom dia pra Musa, um abraço pra você, pro Avatar Pé Frio, legal vocês levarem o Carlos Nunes, adoro o espetáculo dele. Esse telespectador aqui, ele compara todo mundo com todo mundo. O Vinícius, ele chama ele de Avatar, eu já me chamo do Danilinho, já chamo... Ih, uma confusão sem fim. E agora falou que você parece com o Carlos Nunes. Mas eu tenho quase certeza que o Carlos Nunes deve ter pelo menos o triplo do meu salário. Se a gente conseguir juntar, não tem problema. O Clever Alves, parabéns ao Galinho pela vitória de ontem. Parabéns mesmo, jogou muito bem. O Atlético venceu o Bahia no jogo de ida por 2-0 e agora tem vantagem no próximo jogo, no jogo de volta lá no estádio Pituaçu. Gustavo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu vou ler o livro e vou sortear aqui no Rede Social Esporte Clube. Obrigado, prazer é meu estar aqui no programa. Eu já vim com meus atletas, estou aqui. Com o maior prazer sempre que vocês quiserem bater esse papo. Interessante, esse papo legal que eu quis contar no livro, que a gente tem pouco, até espaço para falar sobre isso. Então, agradeço mesmo pelo convite, estou à disposição. Tá certo. Vinícius, amanhã a gente está de volta com tudo do esporte especializado e do futebol. Um super beijo para você, muito obrigada pela audiência. Até amanhã.